Oi, eu sou o Grinsauro e no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês um top 5 das melhores leituras até hoje que eu li na minha vida. E no top 5 a gente tem o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias, ou só o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é escrito pelo Douglas Adams. E pra quem não sabe, o Douglas Adams, ele fez parte aí de ser um dos roteiristas de Doctor Who. Google it. Então já dá pra pensar que o cara escreve muita coisa sobre cenário futurista e umas coisas bem loucas. E esse livro não é nada diferente. E no começo, é legal dessa edição aqui, quem tiver a oportunidade de dar uma olhada, bem no comecinho fala um pouco sobre toda a história do guia, de como ele conseguiu chegar a escrever o guia, tudo que passou, já foi audionovela, já foi muita coisa para chegar aonde chegou o guia. E é uma história que você tá acompanhando o Arthur Dent desde a época que ele tá na Terra, e vai ser feito uma hipervia espacial ali que passa pela Terra, enfim, dá todo um problema. E aí, nesse meio termo, o Arthur Dent, ele conhece o Ford Prefect, que é um alien que se instaurou na Terra, e aí mais pra frente vai desenrolar essas questões de por que ele tava na Terra, da importância da Terra. E basicamente é um livro que ele vai trabalhar só com comédia e umas coisas bem aleatórias e avulsas, que ele pega alguns eventos que acontecem no mundo e começa a colocar esse clima mais futurista, mas também ele sai completamente dessa ideia com viagem no tempo e muita coisa muito estranha. Essa gente inventa cada coisa. Tanto que tem um dos livros que é o que tem o restaurante no fim do universo, que é, se eu não me engano, o livro 3, que é um restaurante que ele fica na beiradinha do fim do universo, e toda hora ele fica indo pro fim do universo e voltando, e enfim, é uma leitura muito diferente de tudo que eu já vi, e é uma comédia, é um humor que tem um timing muito bom. Eu realmente gosto de como ele escreve. Tem alguns problemas que eu vejo mais depois pro final do livro. Do livro não, né? No caso desse livro, mas lá pro livro 3, 4 e 5, são uma questão de que ele começa a... Eu sinto que perdeu um pouco a ideia da narrativa, e ele começa a viajar muito, e muitas vezes eu dou uma parada de ler naquele ponto, porque realmente já fica muito confuso. E por isso que tá no top 5, né? Tá na posição 5, não tá mais pra cima no ranking. Na posição 4 é As Mentiras de Locke Lamora. É um livro que eu gosto bastante, se tornou um dos meus livros favoritos, principalmente depois de eu ter lido o segundo. Eu ainda não consegui ler o terceiro, mas porque eu tô achando bem difícil de encontrar. E na história de Locke Lamora, né? Lies of Locke Lamora, a gente acompanha a vida do Locke, que é um garoto, um órfão, que ele foi encontrado num orfanato pelo Padre Correntes, e o Padre Correntes descobriu um grande potencial no Locke em fazer furtos e pequenos furtos e coisas do tipo, né? E eles têm essa religião do Padre Correntes, que é a religião do Guardião Torto, que é o guardião dos ladrões. E aí tem todo esse desenrolar então com o Locke, e aí você vai seguindo essa trajetória dele, evoluindo no caminho dele, na trajetória pessoal, de conhecer o pessoal aluno, né, do Padre Correntes, que estava ali antes. É muito legal você ver tanto esse desenrolar quanto os planos que eles vão fazendo, porque a história ela vira em você acompanhar os planos que tá acontecendo com Locke, assim como uma questão política da cidade, e é muito legal ver como isso desenvolve, principalmente no primeiro livro. No segundo já sai um pouco dessa ideia, por isso eu recomendo bastante Lies of Locke Lamora, uma história muito boa e muito bem escrita. Principalmente com o desenvolvimento dos personagens, eu acho que uma coisa que o Scott Lynch faz e fez muito bem nesse livro, principalmente a questão do desenvolvimento e do apego que você tem por cada personagem, e até a esperança de você reencontrar algumas pessoas lá mais pro final, né? E eu imagino que no terceiro livro, porque até agora eu não reencontrei essas pessoas, mas é um livro muito legal. Eu acho que é uma escrita bem dinâmica e é uma história bem desenrolada. Eu acho que é isso, então. É por isso que ele tá no meu top 4. E na minha posição 3 tá Mistborn. E aí pode ter muita gente me criticando por não colocar esse livro mais acima, principalmente acima do meu top 2. Mas eu acho que, na minha opinião, esse é o mais justo. Eu acho que o trabalho que o Sanderson faz com Mistborn é incrível, é sensacional. Eu acho que não existe um livro melhor para você começar no mundo fantástico, na fantasia. Ele trabalha com um sistema complexo de magia, ele trabalha com vários tipos de características de personagem, com várias raças. Então você começa a ter essa ideia de raça, mas nada é muito complexo de se entender. Ele desenvolve muito bem a história ao longo do caminho. E na história, então, de Mistborn,
Mistborn a gente acompanha a Vin, que ela é uma nascida das brumas, né, uma Mistborn, que ela vai ser treinada pelo Kelsier, que também é um nascido das brumas. E, cara, esses personagens são incríveis, tá? Tanto a Vin quanto o Kelsier, eu acho que eles têm um desenvolvimento muito bom no primeiro livro. E basicamente, então, nesse livro a gente tem esses personagens, né, que tem esses poderes de nascidos da bruma, que são poderes que trabalham ali com a absorção de metais e de você tirar poderes dos metais. Cada metal tem o seu poder, tendo ali seu metal de contraponto. Por exemplo, o aço ele empurra e o ferro ele puxa. Se eu não me engano, eu posso estar enganado dos metais agora, porque faz um tempinho que eu terminei os livros. Então, Mistborn é um livro sensacional e a gente acompanha toda essa saga pra derrotar o Senhor Soberano, né, que tá contra ali os Ska. Contra não, né, mas que ele tá escravizando o povo Ska. Basicamente é isso, eles têm que aprender a usar esses metais e esses poderes pra derrotar o Senhor Soberano. E é o final desse livro em específico, não da série, mas o final desse livro é insano. Entretanto, eu acho que perto desses próximos dois que eu vou comentar, ainda falta um pouco na escrita do Sanderson. Eu não sei muito bem o que. Que coisa absurda. Mas eu sinto uma diferença entre esses próximos livros que eu vou mostrar e o Mistborn. Mas isso não tira o fato de ser um livro incrível. Eu li todos os três, já consegui ler todos os três de Mistborn, e o final é sensacional da primeira trilogia, né? Tanto o segundo livro quanto o terceiro livro são também obras incríveis e tem um fechamento muito bom pra história, que eu acho que é o tão esperado pra Mistborn. E no meu top 2 tem O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, que esse livro a gente acompanha a história do Koth, ou do Kvothe, que é um cara, né, ele se divide entre dois nomes, um nome que é o contador e um nome que é o personagem de quem ele está contando, que é ele próprio, mas mais pra frente ele fala, né, que ele troca de nome e tudo mais, para as pessoas não reconhecerem ele pelo nome. E esse livro, ele é simplesmente incrível, pelo menos quando eu li eu me apaixonei, porque eu acho que é uma história que ela aborda muitos tópicos que muitas vezes não são abordadas nas histórias, como por exemplo a necessidade dos personagens. O Kvothe, ele realmente tá passando necessidade, ele perde os pais logo no começo e depois ele vai pra uma universidade ali pra ele aprender a usar magia, e lá ele sofre muito, porque se ele quiser pegar um livro, alguma coisa, ele tem que pagar pra isso, e como ele é um órfão que chegou meio que até ali de favor, ele não consegue levar isso pra frente. Então o que ele faz é que ele começa a cantar em tavernas com o alaúde dele, né? Quero ver outra vez. E ele começa a tirar daí então o seu dinheiro. Nesse livro também outra coisa que tem muito, que é compartilhado com o meu top 1, tá? Então essa questão também aparece no meu livro que está em top 1, que é a questão das músicas. Todas as letras nesse livro, ela tem um significado, ela tem um motivo para estar ali, mesmo as músicas que ele canta nas tavernas, e até mesmo as músicas da história. Quando você tá lendo uma música, você aprende mais sobre o que tá acontecendo, então você para de ficar perdido. E eu acho que isso entra muito também de uma questão que eu tava comentando sobre os motivos de por que eu não gostar de literatura jovem adulta, que é exatamente essa questão, tipo, você não tem elementos do mundo que influenciam na contação de história do mundo, você tem só pessoas falando sobre a história do mundo, sabe? Você não tem uma canção que vai contar ou algo do gênero. Mas isso não entra nesse assunto. Se você quiser ver o porquê que eu não gosto de literatura jovem adulto, mas eu continuo lendo, tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card aqui em cima, e você pode entrar lá e dar uma olhada também, então, por que eu não gosto de literatura jovem adulto. E, por último, o meu livro favorito de todos, e é um livro muito incrível, e é Senhor dos Anéis. Eu tenho essa ediçãozinha bonitinha. E não tenho o que falar, né? Senhor dos Anéis e Senhor dos Anéis, eu acho que se eu reclamei bastante sobre criação de mundo, aqui eu não tenho basicamente nada que reclamar, tem literalmente todos os aspectos que é fantástico de a gente ter, que é desde canções até poemas, até histórias perdidas no mundo, até livros e até pessoas que realmente conhecem a história. Então eu não sei muito bem o que falar sobre Senhor dos Anéis. Tem algumas críticas, até tenho, principalmente sobre a passada do livro, e eu acho que a questão da tradução, ela acaba afetando um pouco o que a gente lê sobre. Essa edição aqui é em inglês, ainda não tive a oportunidade de ler, mas quero ler bastante pra ver se tem alguma diferença. E deixa aí se você quiser ver uma comparação entre a tradução brasileira e o livro em inglês, eu trago aqui pro canal e a gente faz um comentário bem legal sobre isso. Mas é isso, então, se você não leu O Senhor dos Anéis e tá querendo ler, não sei por que você ainda não leu, pega e leia. Se você não consegue ainda ler porque você fala que é muito denso, muito cansativo,
lê o Hobbit, depois você vai para Senhor dos Anéis. E depois se aprofunda no mundo, lê o Silmarillion, lê o Contos Inacabados, que vale muito a pena. Tem muito mundo para se explorar, tem muita coisa para se explorar na Terra-média. Então eu só tenho coisas positivas, basicamente, a se falar. As coisas que são um pouco mais negativas ali, eu acho que tem uma questão da linguagem, acaba dificultando um pouco o ritmo da leitura, mas é Tolkien, né? É Senhor dos Anéis. E acho que por hoje é só isso que eu queria falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse top 5. Se você tem alguma opinião diferente, deixa aí embaixo. Não esqueça também de deixar o like, de se inscrever. E é isso, um abraço e até a próxima.